Boa tarde, caríssimo Vitor Madureira, já presente aqui na transmissão. Damos início à nossa série sobre a nova lei de licitações e contratos aqui no escritório, Miguel Ribeiro Advogados. E passo a palavra, então, ao doutor Vitor Madureira, que vai fazer algumas considerações desse início. Então, boa tarde, Miguel, tudo bem? Boa tarde. Tudo tranquilo. Você, está tudo bem? Tudo tranquilo aqui, né? Vivendo um dia de cada vez. É isso aí. Então, a ideia nasceu aí no escritório da gente fazer uma série de webinário tratando sobre essa nova lei de licitações que deve entrar em vigor amanhã, né? Amanhã é o último prazo o presidente poder sancioná-la, vetá-la em todo ou em parte. E para o pessoal que está chegando aí, damos as boas-vindas também para dizer que quem vai ministrar essa série é o professor Miguel, né? Miguel é advogado, é procurador, é professor e está estudando minuciosamente esse projeto de lei. Já tem um livro de licitações e contratos com base na jurisprudência do TCU e agora virá algo novo em breve, né, Miguel? É isso. Então vamos lá. Esse projeto de lei, ele começou em si numa necessidade de reforma do sistema licitatório brasileiro. É um sistema cheio de regras, para alguns doutrinadores é extremamente sancionador, dá pouca margem para transações. Então, esse projeto começou em 2013 no Senado. Em 2016, ele foi para a Câmara dos Deputados e lá ele foi apensado a um projeto antigo da Câmara dos Deputados, de 1995. E aí ele recebeu uma nova numeração e voltou ao Senado com muitas mudanças em relação ao projeto inicial. Em razão disso, ele mudou a numeração novamente no Senado e ele só foi aprovado agora em 10 de dezembro de 2020. Agora, em 12 de março, o projeto foi remetido ao presidente para sanção ou para vetar no todo em parte, como já dissemos. E a ideia é que essa nova lei de licitações ela venha a revogar a Lei 8666, que é terror para muitos. E no ambiente de concurso, por exemplo, o pessoal também tem medo dessa lei. A Lei do Pregão e a Lei do Regime Diferenciado de Contratação. Contudo, a partir do momento em que essa nova lei de licitações for publicada, ela conviverá com essas leis que ela virá revogar por 2 anos, é o que dispõe o artigo 191. Mas nesse período de 2 anos, será facultado ao licitante a escolher qual é a legislação que ele vai querer aplicar nos seus processos licitatórios. A expectativa inicial dessa lei, desse projeto de lei, é que ele viesse tanto a compilar essa legislação que há relativa ao regime licitatório, quanto também modernizar o arcabouço legal desse procedimento. Pelo menos no tocante à compilação, a gente vê que isso vai funcionar, já que de 3 leis teremos uma, né? Agora, no tocante à modernização, isso é um tema que já está sendo discutido pelos juristas e que certamente o Dr. Miguel vai discutir mais adiante, talvez não hoje, mas lá para frente nessa nossa série. Então, sem mais delongas, passo a palavra ao professor Miguel, que vai trazer as considerações iniciais sobre esse projeto de lei. Boa tarde, doutor Vitor Madureira. Muito feliz de estar dividindo essa live aqui pelo Instagram do nosso escritório, Miguel Ribeiro Advogados. Para quem não sabe, nós trabalhamos com essa área de licitações e contratos. E isso que motivou que a gente iniciasse essa série de lives, né? Essa é só a primeira live que vai tratar sobre a nova lei de licitações. Então, ela é um fato, não há mais volta, não há mais retorno.
nós temos uma nova lei de licitações para estudar. Se somos estudantes, se somos já advogados, a gente precisa se debruçar sobre essa lei. Então, o escritório Miguel Ribeiro Advogados, ele tem esse objetivo, que é de colaborar com o estudo, né? O estudo coletivo, né? Todos os advogados agora vão se debruçar sobre essa lei e a gente tenta colaborar com esses estudos, e inclusive ouvir todos que estão aqui participando da live, quais são suas colaborações, suas impressões sobre a nova lei de licitações. O tema, portanto, que nós vamos abordar é a nova lei de licitações, e que está muito próxima da sanção, né? Por esses dias ela já vai ser publicada. É uma lei que já tem mais de 5 anos de debate, mais de 5 anos de debate, mas já passou por 3 governos esse debate, com essa tendência de modernização, porque a antiga lei de licitações, que é de 1993, ela se mostrou defasada, cheia de procedimentos que tornam tudo muito demorado. E no serviço público você não pode demorar, porque senão você vai lesar o interesse coletivo. Nosso objetivo nessa live e nas próximas lives é fazer uma transmissão, são lives de caráter informativo, e para colaborar com o debate, o bom debate da nova lei, a nova lei de licitações, como está sendo chamada, a nova lei de licitações e contratos. Você vai ver na imprensa o termo nova lei de licitações e contratos. Mas a primeira pergunta que se faz é justamente essa. É uma nova lei realmente? Podemos considerar uma nova lei? Analisando a lei, lendo todos os artigos, e são centenas, né, de artigos, a gente tem muitos artigos para estudar, a gente consegue perceber que muito da herança da lei passada veio para a nova lei. Então, ela não é de todo nova. Muitos conceitos, termos, práticas, procedimentos foram mantidos na nova lei. Por exemplo, os termos projeto básico, projeto executivo, a modalidade de contratação, de licitação e contratação de concorrência. Então, só para dar alguns exemplos de que ela não é tão nova. Alguns conceitos licitatórios da Lei 8666 de 93 foram mantidos na nova lei. Agora, que de fato ela inova na questão da celeridade, do cuidado com a coisa pública, da transparência, do governo eletrônico e de uma série de outras questões que nós vamos abordar nessa live nos próximos vídeos, sim, ela pode ser considerada nova, porque ela entra no que a gente chama de governo digital ou revolução 4.0, que é aquela revolução disruptiva e que tem a ver com os novos meios de comunicação, com a revolução trazida pela internet e pelas redes sociais e pela possibilidade da inteligência artificial. Então, a gente percebe que a lei, neste ponto, ela é nova, ela tenta atualizar os procedimentos do gestor público quando vai licitar e quando vai contratar. Então, temos um grande desafio de estudar essa lei, de aprofundar essa lei, e a gente escolheu para essa live, para esse momento, o que vamos tratar. Quero agradecer a todos que estão aqui com a gente, que depois vão assistir essa live. Escolhemos o tema, para começar, o tema do âmbito de aplicação da nova lei de licitação. Então, o âmbito de aplicação da nova lei significa que a lei não se aplica para todos os casos licitatórios. A nova lei de licitações, logo nos seus artigos iniciais, ela cria um capítulo chamado âmbito de aplicação da nova lei de licitações, ou seja, existe o limite. A nova lei de licitações, assim como a anterior, não vai se aplicar para todos os cenários, para todas as possibilidades de licitações e contratos. Existem limites. E isso se percebe quando, na verdade, nós não temos um código de direito administrativo. Nós não temos. Assim como o Código Civil, como o Código Penal, nós não temos no Brasil um código de direito administrativo. Nós temos vários microsistemas licitatórios. Então, você vai perceber, por exemplo, licitação na lei dos consórcios públicos,
você vai perceber licitação na lei das parcerias público-privadas, você vai perceber licitação na lei das empresas estatais. Então, de fato, não existe a matéria licitatória apenas nessa nova lei de licitações. Por isso é que você tem que ter, como a nova lei tem, um capítulo para esclarecer essa dúvida. Qual é o âmbito de aplicação da nova lei de licitações? E ela esclarece. Ela esclarece sobre dois aspectos. Primeiro, o aspecto subjetivo e depois sobre o aspecto objetivo. Ou seja, sobre o aspecto subjetivo, a nova lei diz para que sujeitos da administração pública, para que órgãos públicos essa lei se aplica. E também quanto à matéria, que é o aspecto objetivo. Portanto, o início da lei é justamente para esclarecer o aplicador da lei a que situações ela se aplica, quanto ao sujeito, ou seja, que esferas da administração pública, e também quanto à matéria. Nem toda a matéria será alvo da nova lei de licitações. Então, ditas essas primeiras observações, a lei ela vai ser clara logo no seu início, no seu artigo 1º, no seu artigo 2º, ela vai definir que se aplica à administração pública direta. Então, não há dúvidas, e isso é uma norma geral, já que essa nova lei de licitações e contratos administrativos é uma lei geral. Ela, então, vai dizer, vou ser aplicada, essa nova lei se aplica, portanto, à administração pública direta, ou seja, as secretarias municipais e secretarias estaduais, bem como os ministérios. Esses são o público-alvo, os sujeitos que vão ser obrigatoriamente guiados pela nova lei de licitações. Desde a fase interna da preparação até a fase externa, com o lançamento do edital e contratação. A administração pública direta deve obrigatoriamente seguir o roteiro da nova lei de licitações. E aqui não há novidade, porque assim já era em relação à lei 8666, que está sendo revogada, 866 de 93. Na nova lei, portanto, se mantém essa lógica. Né? A nova lei também deixa claro que essa ordem, seguir a lei, também se aplica aos poderes. Então, tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Judiciário obrigatoriamente devem aplicar a nova lei quando exercem a função administrativa, porque todos esses poderes também exercem a função administrativa. A nova lei, portanto, vai tirando essas dúvidas, vai esclarecendo quando se aplica a nova lei de licitações. Agora, a nova lei também diz que, em alguns casos, ela não vai ser aplicada. Por exemplo, quanto a empresas estatais. A Petrobras, por exemplo, é uma empresa estatal, ela tem uma lei própria, é a Lei 13.303 de 2016, e a nova lei vai esclarecendo que não se aplica a nova lei de licitações às licitações feitas nas empresas estatais, à exceção da parte dos crimes. A nova lei de licitações traz uma parte grande de crimes, que são aquelas condutas que vão lesar os princípios maiores das licitações e contratos. Então, esses crimes passam a ser, mesmo nas empresas estatais, regidos pelas regras da nova lei. Então, assim, a gente começa a perceber que o âmbito de aplicação da nova lei, ele vai mantendo a rotina da lei anterior, 8666, dizendo que é a administração pública direta que vai aplicar a nova lei, que são os poderes legislativo e judiciário também, quando exercem função administrativa, e também a administração indireta, excluídas as empresas estatais. Então, quem da administração indireta vai ter que aplicar o rito da nova lei é autarquia e é fundação. Né? Esses dois, então, vão aplicar a nova lei de licitações. Então, aos poucos, o legislador responsável por essa lei foi esclarecendo dúvidas, foi retirando da aplicação, do âmbito de aplicação da nova lei, deixando claro a que fases, a que sujeitos essa lei se aplica.
E a lei se preocupou também em especificar como essa nova lei se aplica no que tange às micro e pequenas empresas. Veja que já foi uma preocupação do legislador constituinte de 88 de dar um tratamento especial para as micro e pequenas empresas. Já está na Constituição Federal. Micro e pequenas empresas não podem ser tratadas da mesma forma que as empresas com maior poder de competição. Então, as micro e pequenas empresas, elas são protegidas e existem regras específicas na nova lei, e essa nova lei de licitações também se aplica às micro e pequenas empresas. Mas ela diz, tem que respeitar as normas da Lei Complementar 123, que é a famosa lei das micro e pequenas empresas no Brasil. E aí vocês vão encontrar uma série de regras específicas. Olha, apesar da lei de licitações, da nova lei, se aplicar às micro e pequenas empresas, mas algumas regras específicas têm que ser observadas. Quando? Administração pública direta, secretarias e ministérios, autarquias e fundações e os poderes estiverem licitando e contratando. Por exemplo, a comprovação da regularidade fiscal nas micro e pequenas empresas só na hora da contratação é que as micro e pequenas empresas vão ter que comprovar a regularidade fiscal. Além disso, há a possibilidade de conferir um prazo adicional para essas micro e pequenas empresas se regularizarem. Veja que aqui a nova lei de licitações está em conformidade com o que já diz a Constituição Federal acerca dessas micro e pequenas empresas. O tratamento tem que ser diferenciado. Isso não é privilégio odioso, isso não é discrime irrazoável. É razoável que esse tipo de tratamento diferenciado seja realizado. Então, a nova lei de licitações se preocupa em garantir esse tratamento diferenciado, que a gente pode chamar de ação afirmativa, até como critério de desempate. Se houver empate entre uma microempresa e uma empresa que não é micro, a quem vai levar vantagem é a microempresa nesse empate. Claro, resguardados os critérios percentuais previstos na Lei Complementar 123, que é o critério de 10%, de 5%, para efeito de desempate. É também uma norma, o âmbito de aplicação dessa nova lei também respeita, porque há também essa estruturação na nova lei, o respeito aos microsistemas. O sistema da microempresa de pequeno porte é um microsistema que a nova lei diz que tem que se respeitar. Por exemplo, em estabelecer licitações apenas para as micro e pequenas empresas. É possível que isso seja feito? É possível. Isso está na Lei Complementar 123, está, e a nova lei diz que isso tem que ser respeitado. Né? Licitações até R$80 mil. Você pode fazer licitação apenas para as microempresas e empresas de pequeno porte. Assim como também se respeita na nova lei de licitações a lógica de que você pode favorecer apenas empresas da localidade. Se forem micro e pequenas empresas, você pode colocar no edital esse favorecimento, desde que seja justificado. Vejam, então, que a nova lei de licitações, como eu falei antes, em muitos dos seus artigos, ela não tem essa inovação completa, ela não é uma revolução completa. Ela guarda respeito a algo que já vinha sendo praticado, até porque a Constituição Federal não mudou. Então, não pode haver uma revolução completa que passe por cima da Constituição Federal. Agora, ela também tem normas que são mais específicas, para dizer, olha, o meu âmbito de aplicação, ele não é para todas as situações. Exemplo, nas contratações estrangeiras, é possível que determinado estado ou município tenha que fazer contratações estrangeiras, ou seja, muitas vezes com dinheiro estrangeiro. Você consegue o dinheiro do Banco Interamericano. Você consegue o dinheiro de um banco internacional. E esses bancos dizem que só vão emprestar esse dinheiro para o estado ou para o município se eles tiverem, se esse estado e município seguirem as normas internacionais. A norma daquele banco, que é internacional. Né?
E a lei de licitações, a nova lei de licitações, respeita isso. Veja que esse tema é um tema do âmbito de aplicação da nova lei. A lei diz, olha, eu só vou ser aplicada se aquele banco internacional que prestou dinheiro para o Estado e o município exigir que, na hora de licitar com aquele dinheiro, o Estado e o município siga as regras do banco e não as regras da lei de licitação brasileira. Portanto, aqui a gente já está no campo da exceção. A nova lei ela não se aplica para todas as situações. Como a gente já viu, existem exceções. Não vai se aplicar em alguns casos de micro e pequenas empresas, não vai se aplicar quando se trata de licitação com dinheiro internacional, né? Não vai se aplicar quando é caso de empresas estatais. Então, a gente acaba vendo que ela sim continua na nova lei, a nova Lei Geral de Licitações, ela mesma vai se colocando como uma lei subsidiária. Se não há uma regra mais específica para assuntos específicos, ela vai se aplicar. Também no que tange às reservas internacionais. O Brasil tem reservas internacionais para enfrentar a especulação, muitas vezes em dólar, para atacar o equilíbrio macroeconômico brasileiro. Muitas vezes há ataques especulativos às finanças brasileiras e, se não há reservas, o Brasil tem pouco espaço para combater, muitas vezes, a desvalorização da moeda, do real, no caso. E aí, as reservas internacionais, que têm regulamentação no Banco Central, elas têm que ser utilizadas. Agora, se houver alguma necessidade de licitação, por exemplo, para fazer um estudo na área de reservas internacionais, a lei de licitações, a nova lei geral, também diz: eu não vou ser aplicável, porque eu sigo a lógica do Banco Central. É uma lógica macroeconômica que não vai se submeter à lógica da nova lei de licitações. A gente vai vendo, então, que, de fato, a nova lei geral de licitações de contratos, a gente começa a estudar nesse vídeo, ela acaba reconhecendo que existem especificidades que merecem outro tipo de tratamento, como no caso das reservas internacionais, como no caso das empresas estatais. A nova Lei Geral de Licitações, ela vai ser utilizada para outras situações, né? Para situações mais gerais. É claro que o número de microsistemas diminuiu. Por quê? Porque a nova Lei de Licitações, ela agora engloba o pregão está dentro dela. Então, o pregão passa a compor o sistema da nova Lei Geral de Licitações, e o regime diferenciado de contratação também passa a ser incorporado por ela, com a sua famosa contratação integrada. O número de microsistemas diminuiu, foi incorporado pela lei geral, mas outros continuam, como, por exemplo, o microsistema das parcerias público-privadas, o microsistema das empresas estatais. Então, assim a gente vai vendo como vai funcionar o âmbito de aplicação da nova Lei Geral de Licitações. Isso quanto aos sujeitos. Mas agora a gente vai falar da matéria. A matéria sobre a qual a nova Lei Geral de Licitações ela vai tratar. E não tem muita novidade nesse caso em relação à Lei 8666, que está sendo revogada. Por quê? Porque a nova lei continua, quanto à matéria, ela vai ser aplicável para obras, serviços e compras. Assim como era na antiga lei. Na nova lei, obras, serviços e compras. Não há novidade, a gente continua com a mesma lógica. E também para matérias que a antiga lei já tratava, que era necessário utilizar a nova lei geral. Então, a antiga lei geral, na nova lei geral se mantém. Por exemplo, quando você vai alienar bens imóveis, quando você vai fazer a concessão de direito real de uso, a antiga lei dizia, a nova também diz. Quando você vai comprar, quando você vai alugar, tem que haver a licitação. A antiga lei dizia, a nova lei repete esse sistema. Claro, mudou a posição do artigo. Se era lá no artigo 24, se era no artigo 11, isso vem
já para o artigo 2º da nova lei de licitações, né? Então, assim a gente vai tendo uma lei que é bem construída, uma lei que está bem dividida, os seus capítulos estão sendo bem divididos, e é, sobretudo, uma lei que eu entendo constitucional. A gente vai perceber que, se observou a lógica, o artigo 37 da Constituição Federal foi observado quando ele trata da necessidade de licitações para obras, serviços e compras. Você percebe a lógica constitucional respeitada e também o respeito ao princípio da igualdade, inclusive no seu aspecto material, já que situações consideradas diferenciadas vão continuar sendo regidas por microsistemas diferentes. Vão continuar sendo regidas pelos sistemas ou das empresas estatais ou das parcerias público-privadas. Então, o início da lei, esse início que era o objetivo desse vídeo que a gente está encerrando já, é um início animador. Está bem construído, está bem detalhado, com algumas novidades, porque a antiga lei não tratava, por exemplo, das reservas internacionais, que merecem um tratamento próprio, não vai ser o tratamento da nova Lei Geral de Licitações, né? Então, assim, então, a gente conclui esse vídeo, que tinha o objetivo de tratar sobre o âmbito de aplicação da nova Lei de Licitações. E a gente viu que são 2 critérios, quanto aos sujeitos e quanto à matéria. Tem muito mais coisa para a gente falar. Agradeço, né, a todos que participaram, os que vão assistir depois desse vídeo. É um vídeo de natureza informativa, que vai contar aqui com a minha participação, com a participação do Dr. Vitor Madureira, nesse estudo, que eu entendo que é, sobretudo, um estudo coletivo, e que vai permitir que a gente se aprofunde cada vez mais. Quanto mais participação, mais a gente vai aprendendo também. Todos convidados para assistir esse vídeo, também para assistir o próximo vídeo com mais temas da Lei de Licitações. A gente vai seguir a ordem da Lei de Licitações. O próximo vídeo será sobre princípios. Nossa, esse tema é muito grande, é muito vasto, mas é um tema importantíssimo para entender quais são os princípios que vão reger a nova Lei de Licitações. Isso vai ficar para o próximo vídeo. Eu te agradeço aí. Vitor, tem alguma pergunta, alguma consideração que queiras fazer? Não, é que toda novidade ela vem acompanhada de muitas críticas, né? Pessoas do lado de fora, sobretudo, criticam o que foi feito. Essa lei, claro, como tudo na vida, é passível de alguns comentários, há alguns ajustes que possivelmente vão ser corrigidos, seja pela via legislativa, seja pela via judiciária, mas essa lei ela é muito interessante, tem muitas novidades que ela traz, os mecanismos que visam coibir um pouco mais a questão da corrupção, que é algo latente aqui no nosso país, e são questões que nós vamos ver mais lá para frente. Por exemplo, como o Portal Nacional de Contratações Públicas, que é algo muito interessante, a questão do orçamento sigiloso, dentre outras coisas. Então, assim, meu comentário é que, para todos que nos assistem, é que não percam as próximas lives, que a gente vai estar conversando um pouco mais sobre essa lei, e o prazo é até amanhã para o presidente responder, né? E aí, quinta-feira, né? Quinta-feira ele responde, e aí a gente talvez já tenha a nova lei de licitações em vigor. Então, fica um agradecimento a todos aí que nos acompanharam, e até a próxima. Valeu, doutor Miguel. É isso, né? Como o Vitor falou, a redação final da lei, mesmo depois de aprovada pelas 2 casas, a lei demorou a ter a sua redação final. E essa redação final só no mês de março, agora no mês de março, que foi entregue e encaminhada para a presidência da República. Então o prazo começou a contar. Agora dia 12. Foi agora dia 12. Para sanção, dia 12, né? E o prazo para sanção ou veto, então começa a contar.
E aí a gente encerra amanhã. Já encerra amanhã. Então é isso, mais um motivo para que a gente se debruce agora sobre a nova lei, já que são 2 anos para entrar em vigor, mas como a lei é muito extensa, a gente precisa se antecipar, apesar de que eu entendo, eu vou falar em vídeos posteriores, que já há alguns dispositivos que parecem dar uma ordem de que já são imediatos, mas isso a gente vai discutir depois em outros vídeos. O fato é que existe a vacatio legis de 2 anos, mas também existe, vocês vão ver lá nos 3 artigos finais, a possibilidade de que aqueles entes públicos que desejarem já usar a nova lei, tá no finalzinho, já podem usar a partir da sua publicação. Eles não vão precisar esperar os 2 anos para usar a nova lei, que é mais rápida, que é mais célere, que é mais moderna, como a gente vai ver nos próximos vídeos. É isso, gente. Eu agradeço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.